Graça e paz para você. Nesse momento iremos falar sobre o evangelismo, uma ação muito grande e poderosa que Jesus nos entregou à igreja do Senhor quando disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Entretanto, dentro deste contexto, os evangélicos modernos, falo por toda a classe de evangélicos, que muitas vezes não estão firmes na promessa da Bíblia, firme nos mandamentos da Bíblia. Não quer dizer que as igrejas tenham se corrompido, mas observamos que estamos vivendo uma crise religiosa. Daí o motivo é que toda semana surge uma nova denominação, uma nova igreja em cada esquina, sem fundamento, sem estrutura teológica e bíblica. Daí o motivo é que as pessoas estão vivendo uma grande confusão. Na realidade, estão presas a mandamentos, a ideologia de homens. Daí o motivo pelo qual Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 7, foi enfático quando fez a seguinte citação: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Observe que é palavra evidenciada do próprio Jesus, já naquela época em que ele ainda tinha a égide, tinha o comando da igreja, mas percebia que as pessoas que estavam professando, que amavam, mas era apenas de lábios, era apenas para tirar algum proveito do Senhor Deus. E no centro da religião, hoje nós vemos apenas a maquiagem de alguns versículos para honrarem mandamentos de homem. Observe que toda igreja cristã ou igreja herética que prega heresias, heresiologia, é lógico, elas dizem que se acerta. Então a minha denominação é a certa. Daí o motivo pelo qual nós devemos ter todo cuidado, porque são conceitos teológicos que na maioria das vezes fogem da Bíblia Sagrada. Devemos, ao observar uma igreja, ao abraçar a igreja, ver em que ela está fundamentada, se na palavra de Deus, em mandamentos humanos e em conceitos de homens. Isso porque hoje nós prestamos atenção na institucionalização da igreja. A igreja está se tornando aí uma corporativa na qual um pequeno grupo tem se privilegiado financeiramente e a grande maioria, o povão, trabalhando muitas vezes para sustentar os vagabundos. Motivo pelo qual Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 17, foi enfático quando fez a seguinte citação: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro, antes em Cristo falamos diante de Deus com toda sinceridade, como homem enviado por Deus. Então dá para se perceber quando a igreja está fundamentada na palavra, fundamentada na Bíblia, onde não existem exageros, onde não existe essas heresias. Heresias são as doutrinas satânicas, essa mistura de religião que professa o cristianismo, mas dentro está o ecumenismo, que é comum nas religiões pagãs da igreja do Senhor. Então, para esses falsos evangélicos, é uma ótima oportunidade para tirar proveito da situação. Mas Paulo já advertia, a igreja do Senhor continua advertindo até os dias atuais para termos cuidado ao ver, ao abraçar a fé, se realmente é de Deus ou não. É tanto que também encontramos uma grande citação na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2 e o versículo de número 4, quando temos a seguinte expressão: e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram
e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos tornar servos, escravos. Então, observe que mesmo naquela época que a igreja do Senhor estava com muita força, começo do Evangelho, época que Cristo ainda estava bastante vivo e expressivo na mente das pessoas, naqueles primeiros séculos, mas nós observamos que já existiam os falsos irmãos, os falsos pastores, os falsos profetas que se envolveram, que entraram no meio da igreja de Cristo, para o quê? Para tirar a liberdade. Começaram a observar, tirando a liberdade, a força do Evangelho e expressando a escravidão, o jugo do pecado, os ditames humanos, um evangelho difícil de cumprir, mas totalmente arraigado na questão financeira. E para terminar nossa reflexão em poucos minutos, aí você que está na internet tem pressa, está apenas edificando a sua alma rapidinha, nós temos aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1 e o versículo 16, que traz a seguinte citação: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também grego. Então observe que Paulo tinha a maior alegria, tinha a maior liberdade em pregar o evangelho, e dizia: não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que evangelho de Cristo? Ora, se há o evangelho de Cristo, há também outros evangelhos aí que não são de Cristo. É tanto que, se fôssemos fazer citações de Bíblias, encontraríamos a Bíblia segundo o Espiritismo, a Bíblia de Allan Kardec, encontraria a Bíblia segundo o Mormonismo, segundo os Testemunhos de Jeová, segundo os Adventistas do sétimo dia, e assim sucessivamente. Teríamos muitas citações, muitos homens dizendo-se profetas e profetisas de Deus, dizendo-se vasos na mão do Senhor, quando na realidade nunca foram chamados, nunca foram separados para o Evangelho, nem tampouco conheceram o verdadeiro amor de Cristo Jesus. Então, vamos aí abraçar esse evangelismo de verdade, esse evangelho que externa o amor de Deus, externa a expressão do Espírito Santo, dando liberdade a todos os homens na face da terra, liberdade de professar Cristo Jesus como autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa salvação. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.